Uma boa noite a todos. Eu sou Josefa Fernandes, eu sou membro efetivo da Sociedade de Psicanálise de São Paulo, didata pelo GEP de São José do Rio Preto e região. Faço parte do Conselho Profissional, uma federada, nós do GEP aqui de Rio Preto, federada da FEBRAPSE, e o ano inteiro nós estamos desenvolvendo um trabalho, eu faço parte de uma comissão, coordeno essa comissão, que vou falar o nome dos 3 componentes, que sou eu, a Cláudia Dalu e a Ana Benedete Garcia. Trabalhamos o ano inteiro com o objetivo de apresentar a psicanálise à comunidade, aos membros médicos e pessoas que tenham interesse em conhecer quem somos. Iniciamos no começo do primeiro semestre falando do Freud, de toda a experiência dele, da história como pessoa. Depois percorremos vários caminhos e no segundo semestre tivemos a apresentação da FEBRAPSE, da FEPAL, da COAP e agora da IPA, né? Hoje nós temos o prazer de receber Cláudio Eiseric. Ele é analista da SPSPA, professor emérito de psiquiatria da UFRGS, ex-presidente da IPA e da FEPAL, Prêmio Sigourney de Psicanálise 2011. Temos o prazer também de recebermos a Gleda Araújo. Ela é membro efetivo da Sociedade do Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro. Ela é analista com funções didáticas no PI da Sociedade de Psicanálise do Mato Grosso do Sul, diretora do departamento científico da mesma sociedade. Ela foi diretora em 2021 a 2023, coordenadora da comissão do currículo do PIP, né, do Instituto de Psicanálise da mesma sociedade, representante latino-americana no board da IPA 2019 a 2021 e eleita para o biênio de 2021-2023. Ela é secretária científica da FEPAL. Ela foi secretária científica da FEPAL na gestão do Roberto Serpella, de 2016 a 2018, presidente da FEBRAPSE 2011-2013 e presidente da SPMS 2006 a 2010. Então, nós temos hoje o prazer de recebermos esses 2 psicanalistas que vão falar sobre a IPA. Então, vou começar pelo Cláudio. Cláudio, o que é a IPA? Conta para nós. O que é a IPA? Boa noite a todas, todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a Gleda, minha querida amiga, parceira de inúmeras atividades, com a Josefa e com todos vocês. Eu vi a Marli, porque eu estou por aqui, então mando uma saudação. Desculpe, e a todas vocês. Cláudio, eu estou sem imagem, mas não consigo ter imagem, me desculpe. Tudo mas bem. estou ouvindo e vendo vocês. Bem-vindo ao GEP. Obrigado. Então, a IPA é um mundo complexo, amplo e cheio de capacidades de renovação. Ela foi fundada em 1910, no Congresso de Salzburg, pelo Freud e por um grupo de pioneiros naquela época. E, devido às circunstâncias, tem um fato curioso. O Freud nunca foi presidente da IPA, ao contrário do que muita gente pode imaginar. Pela estruturação que eles fizeram e pelas circunstâncias,
O primeiro presidente foi o Jung, e depois sucederam vários outros. Então, no primeiro momento, a IPA era uma instituição que congregava psicanalistas da Europa, essencialmente. O Freud, alguns anos depois, descreveu por que eles tinham criado a IPA. E é curioso, porque o que ele chama a atenção é que eles queriam... A ideia, primeiro, era ter um clima de intercâmbios amistosos entre os psicanalistas. Nem sempre se observa a existência desse convívio amistoso, mas esse era o primeiro. E depois ele achava muito importante que houvesse uma organização que cuidasse do desenvolvimento da psicanálise, da formação de novos analistas, e que pudesse também estabelecer critérios para saber o que é, afinal, psicanálise, o que são outras abordagens psicoterápicas. Foi se desenvolvendo ao longo do tempo, progressivamente ela foi crescendo e foi incluindo mais pessoas da América do Norte. A organização sempre teve um presidente, um secretário, um tesoureiro, um grupo de pessoas eleitas. Num primeiro momento se chamava de Conselho Executivo, hoje se chama Board, tem 7 representantes de cada uma das 3 regiões. Se reunia antes da pandemia 2 vezes por ano para discutir todos os assuntos, e foram sendo criadas comissões. Há uma quantidade considerável de comissões que se dedicam aos mais variados assuntos. Por exemplo, a Comissão de Novos Grupos, que se dedica à criação de novos grupos psicanalíticos. A Comissão de Ética, a Comissão de Regras ou de Normas, a Comissão Financeira. E tem uma série de comissões que vocês já comentaram, que é mais recentemente criadas, como a COAP. Eu estou citando algumas comissões, como a Comissão de Crianças e Adolescentes. Foi criada na minha... Bom, uma coisa interessante também, para chegar mais perto. Durante muito tempo, todos os presidentes eram europeus. Depois houve uma série de negociações, aumentou a quantidade de norte-americanos, e aí começou a haver um rodízio. Era um presidente europeu, um norte-americano. E assim foi, até que começamos nós a entrar. Então, o primeiro latino-americano foi o Horácio Echegóia, o segundo fui eu e a terceira foi a Virgínia. E assim nós temos agora uma situação de mais ampla participação das 3 regiões, e nessa altura do campeonato já está se falando na 4ª região, que é a região asiática. Então, a IPA ela praticamente tem 13.000 psicanalistas e 5.333 analistas em formação, e trabalha através de 83 sociedades nas 4 regiões. Então, nós temos 83 sociedades, sem falar também nos grupos de estudos que vão sendo criados sucessivamente. Então, vocês podem imaginar que é uma administração complexa, que exige uma dedicação quase total de quem ocupa os cargos. Na gestão da Virgínia foi ela e o Sérgio Nick, que representaram muito bem a América Latina, e cada gestão vai criando novos comitês, modificando os anteriores e atendendo às demandas específicas daquele momento. No meu caso, que foi entre 2005 e 2009, havia um tema que estava sendo debatido há 2 gestões, a do Kernberg e a do Vidlocher, que era a questão da formação analítica. Só constava um modelo de formação, um modelo chamado Aichinger. E, na verdade, se sabia que haviam outros modelos. Então, depois de vários comitês terem estudado essa questão
minuciosamente, conseguiu-se chegar a identificar a existência de 3 modelos. O Aitingon, o tradicional, que a maioria das sociedades brasileiras segue, 4, agora 3 sessões semanais, a importância da análise pessoal, a existência de supervisões, seminários. O modelo francês, que tem variações no número de sessões e a importância central é da supervisão. Então, foi finalmente aprovado um terceiro modelo uruguaio, características mistas. Então, eu diria que naquele período foi uma conquista marcante. Conseguimos ter 3 modelos. Na gestão do Stefano Bolognini, foi feita uma modificação do modelo Aitingon, que passou a admitir 3 até 5 sessões. E tudo isso significa uma enorme quantidade de discussões, estudos, negociações. Um dos aspectos importantes, ao qual eu me dediquei até julho deste ano, foi o Comitê Internacional de Novos Grupos, do qual eu era o coordenador internacional por 4 anos, em toda a gestão da Virgínia e do Sérgio. E a quantidade de grupos é muito grande, eu não tenho aqui todos os números. O país que tem o maior número de grupos novos é o Brasil, e depois tem grupos na Europa, né, de todas as partes, tem na Ásia, tem um na África do Sul, por enquanto. Então, o que é importante? E eu queria falar um pouco agora sobre a importância da formação analítica, porque esses novos grupos constituem um laboratório através do qual vão se criar as novas sociedades. Cada novo grupo recebe a nomeação de 2 sponsors, que são 2 responsáveis, que são sempre 2 analistas de datas muito experientes, escolhidos a dedo. E aqui eu gostaria de destacar que em São José do Rio Preto tínhamos 2 colegas de grande capacidade, a Viviane Monderzak e a Sônia Eva Tuckerman, a qual, lamentavelmente, faleceu. Eu também queria aproveitar aqui para prestar uma homenagem a ela, de reconhecimento do trabalho que ela vinha feito. E também era uma querida amiga minha há muitos anos, eu era um admirador da capacidade analítica dela e também da capacidade humanística, porque ela, além de uma analista muito boa, ela era capaz de dominar várias expressões artísticas. Ela escrevia, ela ilustrava e ela cantava muito bem. Toda a família é uma família muito musical. Então, assim como tem em Rio Preto, todos os novos grupos têm esses 2 sponsors que visitam 2 vezes por ano e que estão em contato praticamente contínuo com o coordenador geral e com o coordenador para a América Latina ou para as outras regiões. Então, é um trabalho de equipe, que é um trabalho, a minha experiência recente, me fez lembrar o tempo que eu estava na presidência da IPA. A diferença é que era só um setor, não era todo o conjunto. Mas não tem férias e não tem de semana e fim de semana. É todos os dias. Todos os dias tem que decidir, despachar, responder. Então, eu acho assim, o que é a IPA? Eu digo, a IPA é um organismo vivo, poderoso, cheio de recursos, com uma longa e gloriosa história e que, nesta pandemia, deu uma demonstração de grande potência e de grande capacidade de reação e de adaptação. Não só os analistas passaram a atender online rapidamente, como a IPA, imediatamente através do board, depois a Gleda certamente vai falar, e da presidente, do vice, e deram determinações sobre como continuar as análises de formação, e depois imediatamente criaram um programa de webinários e lives, de modo que houve uma comunicação contínua. E nós todos passamos esses 2 anos, quase 2 anos,
mantendo as nossas análises didáticas, nossas supervisões, os seminários, as reuniões administrativas, de modo que nós continuamos funcionando. E agora nós estamos vivendo uma época delicada e curiosa, que é a retomada do trabalho presencial, alguns mais, outros menos, e eu acho que vai haver uma discussão sobre como é que vai ser isso. O quão híbrido vai ser o nosso trabalho, o quão presencial, é um tema que está aí em cima da mesa. Então, o que é importante do ponto de vista da história e da presença? Uma das coisas que é mais necessária não é só formar novas sociedades sadias. Sadias quer dizer que adquiram uma identidade analítica. E aí nós temos uma experiência muito interessante, não só individual, mas coletiva. Dinâmica de novos grupos. Essa é uma área em que nós precisamos lançar mão não só dos nossos conhecimentos analíticos, como dos nossos conhecimentos de grupos e de instituições, que naturalmente começaram com a psicologia das massas e a análise do ego, e depois foram desenvolvidas por uma porção de outros analistas, mais especificamente, porque tem agora vários autores experts na dinâmica grupal. Então, os novos grupos são acompanhados. E a formação analítica, por que ela é tão importante? Porque o que nós queremos, e todas as sociedades e todos os grupos querem e aprendem, é que ser membro da IPA significa uma responsabilidade com os pacientes, com a psicanálise e com a população dos nossos países. Uma responsabilidade ética e uma responsabilidade científica e técnica. Nós precisamos ajudar, monitorar, estimular os nossos jovens colegas a adquirir o que nós chamamos de uma identidade analítica. Essa identidade analítica leva tempo. Ela não pode ser obtida por decreto. Ela significa uma análise pessoal, que em geral é de muitos anos, significa 2 supervisões, que duram, em geral, ao redor de 2 anos cada uma, em que um analista mais experiente ajuda um analista jovem a aprender e a se familiarizar com essa técnica de psicoterapia, que é chamada psicanálise, e significa seminários, ou seja, é um programa. Cada sociedade, cada grupo tem autonomia para fazer os seus programas, as suas escolhas teóricas. Não dá para descrever, são, em geral, 4 anos, mas o que existe é uma educação psicanalítica continuada. O que eu observo é assim, uma pessoa que faz essa formação e se isola no seu consultório corre um grave risco. Ela corre o risco de se transformar numa repetidora de fórmulas. Então, não é só importante se tornar analista, não é só importante se tornar, mas se manter. E para isso é preciso as instituições, é preciso todo esse conjunto de trocas, congressos, simpósios, grupos de estudo, publicações e assim por diante. O que acontece nessa formação? Se cria algo que o Bolognini descreve como a família fantasmática e institucional. Cada um de nós revive nesse conjunto de convívios a nossa família inicial, através também da criação das famílias, dos grupos, dos colegas, dos professores, dos alunos. Então, quando as coisas marcham bem, depois de alguns anos, que em geral são muitos, não dá para dizer uma média, mas eu diria que 8, 10, depende de cada caso, a pessoa vai passar por todas essas etapas e vai ser reconhecida como membro da sua sociedade, e daí, através de apresentação de trabalhos clínicos e trabalhos teóricos e assim por diante.
eu queria enfatizar é esse aspecto da formação, talvez eu tenha descrito suficientemente, e a outra coisa que eu acho importante é a questão do sentimento de nós versus o sentimento de eles. Com isso, eu quero dizer que todas as instituições têm problemas, assim como todos os seres humanos têm problemas. Eu, às vezes, brinco com os meus alunos do seminário, dizendo que essas questões neuróticas que nós estamos vendo não tem nesse grupo. Está só na Sociedade de Florianópolis, ou de São Paulo, ou de São José do Rio Preto. A tendência à projeção é universal. Na verdade, se a gente pode passar por uma análise, ou por mais de uma análise, ou por experiências analíticas e nos conhecermos as nossas capacidades e as nossas fragilidades, os nossos talentos e as nossas dificuldades. Quanto mais a gente pode ter o benefício de uma análise, de supervisões e de seminários, mais nós vamos poder nos integrar nisso que o Freud, às vezes, chamava de o movimento psicanalítico. O movimento psicanalítico que é, como eu descrevi no meu discurso de posse, que eu continuo pensando, uma obra em construção. A psicanálise não está pronta e nenhum analista fica pronto. E aí, realmente, o Carlos Drummond dizia isso também numa poesia. Aliás, era um analista honorário, ou devia ser, porque a capacidade de captar a dimensão humana e trágica da vida, pouca gente tinha, ou teve. Nunca fica pronta a edição definitiva. O que nós temos é que continuar construindo e nos modificando. Então, por exemplo, a psicanálise se reconstruiu nesse período da pandemia, está enfrentando todas essas questões, e eu estava falando, de repente, quando faltou o som, eu estava falando de uma outra coisa, não? O que eu estava falando? Eu estava falando da importância do convívio institucional e da questão do nós versus eles. Muitas vezes as sociedades ficam divididas, os grupos ficam divididos, e há muitas pessoas que dizem, não, eles são assim, nós somos assados. Eu acho que um dos desafios das sociedades e dos grupos, e aí entra a IPA eu acho que faz um trabalho fantástico, né? Todas as gestões fazem, é desenvolver o sentimento de nós. Existe entre os membros, muitos, uma pergunta. Quando eu fui eleito para a FEPAL, a pergunta era, para que serve a FEPAL? Para que pagar a FEPAL? Isso faz muito tempo. Foi no fim do século passado. Mas quando eu cheguei na IPA, a pergunta era, para que serve a IPA? Para que pagar a IPA? Eu estou tentando aqui descrever as razões pelas quais eu acho que nós precisamos das nossas sociedades, da FEBRAPS, da FEPAL e da IPA. No caso particular, todo esse programa, que agora, com o uso da internet, se tornou mais fácil, nos ajuda a nos comunicar. E essa ideia dos congressos, das trocas e dos webinários nos ajuda a conhecer e reconhecer o diferente, o outro, no confronto das ideias. Uma das coisas que surgiu na IPA nos últimos anos, que provavelmente todos vocês todas conhecem, são os working parties. E, curiosamente, os working parties são dirigidos por muitos brasileiros. Curiosamente ou não, uns 3 ou 4 deles são dirigidos por colegas da minha própria sociedade, mas também de São Paulo, do Rio e de outros. Então, esses working parties nos servem para pensar como é que o outro pensa, aprender o que a Heidi Feinberg chama de o segundo olhar,
a alteridade, a escuta da escuta. Várias ideias vão sendo criadas à medida que essa instituição vai se desenvolvendo. Então, eu acho que é isso. Nós temos que continuar trabalhando, enfrentando as novas realidades, as novas situações. E eu realmente sou suspeito para falar da IPA, né, em geral. Não vou falar mal, mas às vezes eu me irrito, às vezes eu fico contra, às vezes tem coisas que eu não gosto, como todo mundo, como toda a família. Não quer dizer que eu seja cego e não faça críticas e não tenha me envolvido em discussões, mas eu acho que, como um conjunto, como uma construção, como uma obra em construção, eu não sei se existe alguma outra instituição no mundo com essas características. Isso é uma questão interessante da gente pensar. Outras instituições profissionais são muito mais de uma área específica da medicina, ou da psicologia, ou da engenharia. Mas a nossa tem uma coisa que as outras não têm, que são as transferências. As transferências com os nossos analistas também acabam tendo uma tradução institucional, positiva ou negativa, ou mista. Então, se cria realmente um espírito muito interessante de troca. Eu acho que é isso. Eu vou passar a palavra para a Gleda, depois nós voltamos para você. Gleda, por favor. Bom, o som. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer muito o convite do Grupo de Estudos de São José do Rio Preto e região, que é um grupo porque eu tenho um especial apreço e carinho, né, como os membros do grupo sabem disso. E também é um grande prazer e uma honra partilhar a mesa com o Cláudio Ziric. E eu já vou pedir desculpas que eu vou lendo algumas coisas. O Cláudio fala assim, porque ele convive, sobretudo na IPA, há tantos anos e conhece profundamente, né? Bom, e seguindo um pouco, pegando um gancho no que o Cláudio falou, a questão da IPA ser um mundo da complexidade. Quando eu participei da primeira reunião do board, em 2019, quando eu fui eleita pela primeira vez, né, para o board da IPA, para mim foi algo chocante, não chocante num sentido negativo, me dar conta de que no que eu estava entrando, no mundo que eu estava entrando, na complexidade da IPA. E eu fiquei assim, tive uma noite de insônia, porque eu fiquei chocada eu não imaginava que era tudo aquilo. Eu tinha uma ideia, mas é totalmente diferente quando a gente está dentro, né? Bom, eu acho que uma coisa importante, a nossa sociedade aqui está terminando um processo seletivo para uma nova turma de formação. E é uma coisa que eu sempre digo para os postulantes que eu entrevisto, né, que a formação psicanalítica não é como um curso de pós-graduação, que a pessoa termina, recebe o seu diploma e vai embora. Que se espera, né, que a própria sociedade espera que alguém, ao terminar sua formação psicanalítica, se integre à sociedade e se integre às outras instituições, que no nosso caso, da América Latina, né, a FEBRAPS no Brasil, a FEPAL e a IPA. E até eu falo muito disso, que é um mundo que tem muita coisa a ser feita, a ser explorada, muitas possibilidades de participação, né, de como o tornar-se psicanalista não é simplesmente pegar um diploma, mas é muito, muito mais do que isso. Até mesmo porque, como o Cláudio disse, a formação, ninguém está pronto, a formação não está terminada. A própria psicanálise ela não está terminada, ela é um organismo vivo que está em movimento sempre, enfrentando os desafios do seu tempo, né? De cada tempo em que ela nessa história de pouco mais de 100 anos dela, mas passou a humanidade passou por vários momentos diferentes
e a psicanálise está sempre lidando com essas questões. Bom, eu vou trazer algumas coisas que elas estão na página da IPA, que é sobre o plano de trabalho da atual gestão, né, que é da Harriet Wolff e da Adriana Prengler, que tomou posse esse ano, né, no congresso que foi online, e que iniciou a gestão no final de julho desse ano. Então, a Harriet coloca, né, que a psicanálise clínica, né, como nós conhecemos, o trabalho no consultório, ele continua sendo a primeira identidade profissional dos psicanalistas. Mas as últimas administrações da IPA, isso já tem um tempo, desde talvez até antes, mas eu me lembro muito mais da administração, desde a administração do Cláudio, é que eu lembro mais, né? Tem levado em conta o que o pensamento psicanalítico tem a oferecer ao mundo, né? E não apenas o trabalho clínico, mas o que tem a oferecer ao mundo, e ela acrescenta nisso, né, que os psicanalistas teriam um compromisso de explorar e implementar as maneiras pelas quais os analistas da IPA podem ajudar o nosso mundo tão conturbado. E acrescentando que isso também poderia significar uma consultoria a líderes de grupos locais, nacionais, internacionais, associações profissionais, para políticos, para qualquer categoria de cidadãos que percebem que poderiam usar ajuda para entender e enfrentar os desafios diante dos quais se encontram. É necessário um senso profundamente internalizado da análise clínica. Então, é importante que ela coloca nesse programa de trabalho da gestão não um abrir mão da psicanálise clínica, mas que, para se chegar a isso, para se poder compreender e lidar com as questões e poder até dar assessoria, né, a grupos que precisam, tem que ter uma profunda prática clínica, um profundo conhecimento clínico. E até é interessante que o próximo congresso da IPA, que será em Cartagena de Índias, na Colômbia, tem como tema Mente na Linha de Fogo, né? E o principal conferencista, que se chama John Alderdice, que é um psiquiatra irlandês, ele é da Irlanda do Norte, e ele é apresentado como um psiquiatra psicanalista, mas ele não é membro da IPA. Mas ele teve um grande papel, um papel importante na assinatura de paz na Irlanda do Norte, né, que foi assinado, acho que foi na Páscoa, não me lembro de qual ano. E que ele vai falar sobre isso, da importância, né, do conhecimento psicanalítico para ajudar e tratar de questões políticas e sociais, e quem acompanha, né, que gosta de acompanhar a política internacional, a questão da Irlanda é uma questão extremamente séria, e eu me lembro, né, há anos atrás, como era todo dia as notícias que apareciam de confrontos, de mortes, de ataques terroristas de ambos os lados, né? Então, e ele trabalhou nisso, e vai ser o principal conferencista do próximo congresso. E a Harriet continua, então, dizendo que os dois componentes importantes da atitude analítica são a capacidade de conter afetos intensos e capacidade de tolerar a incerteza. Então, isso a gente trabalha dessa maneira dentro do consultório, né? A gente tem que ser capaz de tolerar a incerteza, tem que ser capaz de conter afetos intensos, não conter no sentido de segurar e poder ajudar os nossos pacientes a lidar com isso, e como isso pode ser transposto
para as questões sociais, para questões políticas, e a gente vem enfrentando uma série de desafios e de ameaças, como as questões ambientais, do clima, as questões socioeconômicas, a questão dos imigrantes, né, que invadiram e têm invadido a Europa, né, porque precisam de sair da onde estão, porque estão vivendo situações de guerra, de fome, de miséria, de abandono e coisas assim, né? As questões socioeconômicas e políticas, então nós estamos, o mundo, e certamente com a globalização, a gente tem mais noção do que acontece em todos os lugares do mundo do que talvez em outras épocas, não que não ocorressem, mas talvez porque as notícias demorassem um pouco mais a chegar do que hoje a gente sabe no exato momento em que está acontecendo, né? Então, tem como planos imediatos, né, a questão da que a atual administração coloca como seu lema, não apenas a IPA na comunidade, mas a IPA na comunidade e no mundo, né? Então, uma forma mais ampla, expandindo da IPA na comunidade para a IPA na comunidade e no mundo. E aí, integrando os esforços de diferentes comitês, que depois eu vou citar para vocês todos os comitês da IPA que estão ligados às questões da comunidade, né? Que são voltados para a comunidade. Um trabalho na criação de um projeto de intercomitê sobre preconceito e racismo, que foi estabelecido na gestão da Virgínia Unger, mas visando garantir atenção contínua e necessária à diversidade. Esse projeto foi com o aumento da violência na sociedade, durante a pandemia, isso aumentou mais ainda, mas a violência sempre existiu, né? Que se destaca de forma aguda o racismo, o infantilismo, o sexismo, a homofobia e todas as outras formas de preconceitos e, sobretudo, de violência contra grupos ou comunidades que são vulneráveis, né? Que é também o caso dos imigrantes, né? Que a gente vê como sofrem por serem vulneráveis, né? Construir pontes entre grupos profissionais, de profissionais psicanalistas e de cidadãos que possuem metodologias psicanalíticas na abordagem dos problemas sociais, quer dizer, uma integração entre a psicanálise e outras áreas do conhecimento que abordem os problemas sociais. Foi criado um novo comitê, né, na IPA, que se chama Comitê de Assistência Psicanalítica na Crise e nas Emergências, que fornecerá aos analistas ferramentas práticas para ajudar cidadãos a lidar com desastres naturais e provocados pelo homem. Então, no caso, por exemplo, dos terremotos, ou de incêndios, ou de coisas do gênero, né, em que comunidades inteiras perdem em questão de minutos, de segundos, às vezes a casa, perdem pessoas da família, né, e entram numa situação novamente, de grande vulnerabilidade e de uma disrupção social, né? Criar módulos para psicanalistas que se interessem em consultoria sobre questões conflitantes em ambientes como tribunais, prisões, escolas ou hospitais. Então, a IPA, na gestão da Harriet, pretende fornecer essa assessoria aos colegas que gostam de trabalhar nessas áreas e que queiram encontrar formas de trabalhar em situações como essas, né? E também tentar entender já, receber informações de colegas que já trabalham em áreas assim, que dão assessorias jurídicas e coisas desse tipo. Bom, os comitês ligados à comunidade são vários,
né? Então, o comitê é um subcomitê, na realidade, sobre adição e saúde mental. O Comitê do Clima, IPA na Cultura, IPA na Educação, IPA na Saúde, a IPA na comunidade, né, de modo geral, a IPA no campo humanitário, migração, sobre migração e refugiados, é um subcomitê, psicanálise e universidade, psicanálise e lei, que até pouco tempo o chair era o Plínio Montanha, né? Agora ele não é mais, mas ele foi, acho que na gestão anterior era ele. A psicanálise e assistência em crises e emergências, que eu falei faz pouco, o Subcomitê das Nações Unidas e o Comitê sobre Violência. Então, todos esses comitês reúnem colegas de diferentes partes do mundo e que vão estudar e debater sobre esses temas e, às vezes, propor ideias ou projetos e coisas assim. Bom, a outra questão que o Cláudio, inclusive, começou a abordar é sobre a formação remota, né? Sobre a análise e a formação remota feita à distância. Bom, um pouquinho antes da pandemia, eu lembro que na reunião do board, em janeiro de 2020, que ocorreu em Atenas, já foi designado uma força-tarefa para estudar sobre a formação à distância. Bom, daí a menos de um mês, né? Não, menos de um mês não, porque foi em volta de março, né, que praticamente o mundo todo se fechou pela questão da pandemia. A questão da análise à distância se tornou obrigatória, né? Tinha que se encontrar uma forma de continuar a formação psicanalítica, né? Os analistas tinham que continuar trabalhando. E imediatamente a IPA criou medidas e permitiu que os institutos continuassem dando a formação, tanto os seminários, quanto as supervisões, quanto as análises, de maneira remota. Mas esse comitê já iria começar a estudar sobre isso. Bom, então esse comitê apresentou um relatório que é bastante, que lógico que vai ter muitos temas que precisarão ser discutidos muito. Vai se permitir formações totalmente à distância, formações híbridas, né, análises híbridas, uma parte presencial, uma parte à distância. Então, este é um tema que, sem dúvida nenhuma, vai gerar muita discussão e muito debate. Eu, inclusive, estou numa comissão dentro do board que está discutindo o relatório dessa força-tarefa, o relatório que eles apresentaram, né? Porque tem várias ideias que eles sugerem, né? Uma questão realmente que seja híbrido, que nos institutos se ensine aos nossos candidatos a trabalhar de maneira remota, que se pense sobre isso, que se teorize sobre isso. Bom, e como tudo, tem grupos favoráveis a ser 100% remoto, grupos que são totalmente contrários e grupos que vão para o meio termo. Eu lembro que, no ano passado, a Sociedade do Rio me chamou para falar sobre o teleatendimento. Até foi o Jacó Zaslaves, que é da SPPA também, e eu que falamos. E eu penso uma coisa, eu acho que eu não estou enganada, e até gostaria depois de saber o que as pessoas pensam. Se o Freud vivesse hoje e enfrentasse a pandemia como nós enfrentamos, eu tenho certeza absoluta que ele atenderia online e iria teorizar e pensar sobre isso, né? Eu acho que isso é importante, mais do que ser contra ou a favor, eu acho que a gente tem que pensar. A realidade nos impôs isso. E, ao nos impor isso, também são novas possibilidades que se abrem
e que é claro que a gente não tem que falar, nossa, é a 8ª maravilha do universo trabalhar com remoto, ou é uma coisa totalmente errada que não serve para nada. Eu acho que a gente precisa de pensar. E eu tenho certeza que se o Freud estivesse vivo, que ele faria isso. Ele iria trabalhar e teorizar e pensar a respeito. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa. Né? Nós precisamos pensar. Uma outra questão que eu gostaria de abordar é que de uma situação, que foi uma das, como é que chama? Está me fugindo a palavra que eu quero usar, da Virginia Unger, no projeto dela de gestão da IPA, a formação integrada. Né? Porque a análise de criança e adolescente já existe há vários anos, começou com a Melanie Klein, depois o COCAP foi criado, eu não lembro em que anos, não sei se o Cláudio lembra, foi em 87, se não me engano, 97, eu acho, foi criado o COCAP, e a maioria das sociedades que ofereciam formação em psicanálise de criança e adolescentes faziam de forma separada. Né? Algumas a pessoa tinha que terminar a formação de adultos, depois fazer mais um período de formação de crianças, tal. E a Virgínia propôs uma formação integrada. E essa, logicamente, nenhuma sociedade é obrigada a isso, mas as sociedades que quiserem a formação integrada, eu vou até ler aqui rapidinho uma coisa que a Nilde escreveu sobre a formação integrada, que diz assim: este modelo pode ser utilizado por todos os institutos, sociedades e organizações componentes da IPA para a formação de analistas de crianças, adolescentes e adultos. Cada instituição tem liberdade para desenhar o programa que mais se adapte à sua realidade. A ideia não é acrescentar mais cursos obrigatórios, ele pode ser construído de maneira a se alinhar com o modelo já existente a cada instituto. Assim, o programa de formação de um instituto poderá oferecer 3 opções: de formação psicanalítica para trabalho com adultos, de formação em psicanálise com adultos e a participação em cursos de formação específica em análise de crianças e adolescentes, e a formação integrada para o trabalho com adultos, adolescentes e crianças. Então, esse foi um outro grande avanço, né? Poder ter uma formação integrada, sem obrigar ninguém a fazer aquilo que não queira, mas que os institutos possam oferecer a possibilidade aos seus candidatos, aqueles que querem trabalhar com crianças e adolescentes, aqueles que não querem, né, que trabalhem só com adultos, mas de se tornar mais ágil, de alguma maneira, essa formação. Então, eu acho que é isso que eu tinha a falar sobre os projetos atuais da IPA, sobre a atual administração, mas eu gostaria de enfatizar uma coisa que o Cláudio falou, e que isso é muito importante. Se tem a ideia, às vezes a IPA, eu já ouvi muitas vezes, como uma coisa retrógrada, como uma coisa parada. No entanto, a IPA é um organismo extremamente ágil e que só que todas as coisas para serem aprovadas, elas requerem muita discussão, não é simplesmente, a partir de agora vamos fazer análise à distância, está tudo bem. Não, aquilo é discutido, é trabalhado, tem que ouvir os que são contra, os que são a favor, tem que buscar um equilíbrio entre tudo. E isso é muito importante. Eu acho que a IPA segue, né, enfrentando os desafios do nosso tempo. Vai ficar aberto agora algumas perguntas, quem quiser se apresentar, vai ficar aberto. Ali falou assim: caros Cláudio e Gleda, e todos os colegas aqui presentes, peço desculpas pelo problema vindo do Zoom, né, que aconteceu, e agradeço em nome de todos os membros do GEP a presença de todos, e quero agradecer a excelência das falas aqui apresentadas. Então, a Marli deixou esse recado para vocês, né?
que ela ficou com problema no Zoom e a imagem dela não aparece, como de alguns colegas também, né? Mas quero abrir para perguntas, se tem alguma... Cláudio, quer falar? Sim, eu só queria comentar uma coisa que a Gleda acaba de dizer sobre este curioso apelido de que a IPA seria uma organização retrógrada. E quando a gente lê, por exemplo, certas críticas a respeito da teoria psicanalítica, partindo de pessoas que não são desse mundo, algumas vezes são pessoas que pensam que a psicanálise terminou em 1939, quando Freud morreu. Nada mais surgiu. A outra questão interessante sobre a suposta natureza retrógrada é que é uma instituição que tem um certo movimento. Como disse a Gleda, é uma instituição essencialmente democrática. Ela passa por sucessivas votações, não se muda o modelo, não se aprova 3, não se muda o 4. Mas eu acho mais interessante, que me parece muito notável, é a evolução da teoria psicanalítica e a evolução da forma como nós analisamos hoje e como se analisava há 40 anos atrás e como se analisava no tempo do Freud e dos pioneiros. A quantidade de insights sobre a relação analítica é notável. Só a gente pode levar em conta, por exemplo, o surgimento das noções de campo analítico e depois os desenvolvimentos a partir dos Barranger, do Ogden, do Ferro e de vários autores latino-americanos, nós já vemos que é uma construção de um novo paradigma. E os desenvolvimentos freudianos, por exemplo, a partir do Green e do Laplanche, e mais recentemente do Roussillon, da Eisenstein e de outros analistas, vão nos mostrando que as ideias, como dizia o Laplanche, trabalham e vão sendo modificadas. Então, a forma como nós analisamos, como nós escutamos, também vai se modificando. Nós fizemos um trabalho na nossa sociedade comparando trabalhos clínicos feitos desde o início da sociedade até a década de 90, 2000. E nós observamos mudanças, por exemplo, não se interpretava nada da transferência positiva, não se fazia perguntas, eram interpretações da transferência negativa, não havia uma escuta mais aberta como temos hoje, e não havia toda essa ideia da importância da contratransferência, que hoje em dia, seja ela contratransferência ou campo analítico, enfim, como se queira formular. Então, eu acho que ela está em desenvolvimento. E essa descrição que a Gleda fez da quantidade de comitês que existe, só um comitê desses que foram criados, que está estudando as mudanças climáticas, que é uma questão essencial para o mundo, ou outros comitês que estão estudando o preconceito, o racismo e a intolerância, existem em várias sociedades. Quer dizer, eu acho que, por isso que eu digo, né, é uma obra em construção, mas, de qualquer maneira, esses dias alguém me comentou de um trabalho que eu vi sobre formação analítica, criticando a formação, mas só se referindo aos primórdios da formação, e não mostrando como ela vai evoluindo. Enfim, só para dar mais um elemento, mas acho que seria interessante ouvir comentários, opiniões, perguntas, que nós dois sabemos todas as respostas. Né, Glória? Que bom. Josefa, eu poderia falar um pouquinho? Claro, Maria Aparecida, por favor. Tá. Uma boa noite a vocês. Um abraço a você, a Gleda, o Eiser.
Quero agradecer assim pelas contribuições, né, excelentes. Mas eu fiquei pensando aqui se hoje, de fato, a IPA não está funcionando exatamente de acordo com as preocupações humanísticas de Freud. Quando a Gleda trouxe os comitês, me lembrou toda aquela preocupação de Freud com o mundo mesmo. Então, de certa forma, eu acho que a base continua, e hoje nós estamos podendo desenvolver exatamente isso, né? Essa preocupação com o mundo, né? E com todas as dimensões desse mundo, né? Dessa realidade. Então, o trabalho, né? Toda a fala de ambos me fez retomar isso. Não sei se de fato estou numa direção assim correta, né, com esse pensamento, mas me pareceu que, de fato, hoje a IPA corresponde mesmo ao pensamento humanista de Freud. Eu acho que essa abertura toda, quer dizer, todo esse novo, né, que está aparecendo, eu acho que está muito baseada nisso, que a psicanálise, eu acho que está embasada exatamente nessa ideia humanista mesmo, né? Então, se eles quiserem comentar um pouquinho sobre isso, eu agradeço. Muito obrigada pela presença. Eu estou de acordo. Acho que o movimento atual tem uma relação direta com essa preocupação humanística do Freud, mas também de vários analistas posteriores e contemporâneos. O Freud, aliás, era uma pessoa muito curiosa. Ele era um analista muito participante do mundo em que ele vivia. Ele não se omitia de opinar, de participar, de falar sobre a cultura, sobre as questões do mundo dele, né? E expressar também as suas indignações quando oportuno. Recentemente passou um filme em que aquele grande ator alemão que faleceu há pouco representa o Freud. Não sei se alguém se lembra do nome do filme. A tabacaria. A tabacaria. Exatamente. Aquele grande ator, como era o nome dele? Gans, não é? Bruno Gantz. Gans, Bruno né? Gantz, que trabalhou no Anjos sobre Berlim, e ele representou o Hitler num outro filme fantástico. Pouco depois ele morreu. Sim. Ali se vê a interação do Freud com aquele rapaz, enfim, ele circulando por Viena. E a gente sabe dos relatos como ele era um homem do seu tempo. Eu acho que sim. O humanismo, né, como diria um dos nossos autores, que era ao mesmo tempo escritor e analista, o Ciro Martins, o humanismo psicanalítico sempre foi uma das nossas bandeiras. Mas vamos ter que reconhecer que houve um período em que predominava a ideia de que o habitat natural do analista era apenas o setting, o consultório, as quatro paredes. Então, algumas iniciativas eram vistas com uma certa desconfiança. Por exemplo, a universidade, a pesquisa, trabalhar com educação, né? Trabalhar com escolas, com situações de pobreza e outras privações. E eu acho que agora a IPA, nos últimos anos, assumiu mais amplamente, né, como a Gleda descreveu, essa preocupação e esse reconhecimento. Eu até escrevi esses dias, será que o único habitat natural do analista é o consultório? Ou, quem sabe, a gente pode estender um pouco para aqueles que têm interesse, disponibilidade, talento, todas essas intervenções que a Gleda descreveu, que estão sendo feitas atualmente e há alguns anos. Nós temos, por exemplo, desde o tempo do Kernberg, um Comitê das Nações Unidas, que continua funcionando. Gleda quer falar, comentar sobre a Não, pergunta? eu acho que a psicanálise, né, na medida em que é uma ciência,
é uma teoria, é uma prática, né, que leva em conta, né, o que é humano, né, porque o Freud, quando começou a trabalhar com as histéricas, né, as histéricas eram vistas como pessoas que não tinha jeito, né, que era algo sem possibilidades, e que ele vai tentar entender o discurso, que era o discurso por meio das conversões e de outras coisas, e entender que era o problema humano, a problemática humana, e ele também, em todos os textos culturais dele, ele vai abordar todas essas questões, a questão da neurose de guerra, e de outras tantas que ele fala em toda a vasta obra dele. Eu acho que talvez o fato da psicanálise ter ficado muitos anos restrita apenas ao consultório, eu acho que foi talvez uma circunstância, ou não sei por quê, mas mesmo assim, a gente encontra, por exemplo, enquanto o Cláudio estava aí falando, eu me lembrei, por exemplo, o Erik Erikson, né, que foi um analista alemão e que depois vai para os Estados Unidos, e ele tem os trabalhos dele sobre as questões de identificação, o trabalho que ele faz embasado num estudo feito com tribos indígenas dos Estados Unidos, e que ele vai mostrar que cada cultura vai modelar um tipo de maternagem, é extremamente interessante. Lógico que ele é pouco valorizado no Brasil, nem sei se ele é muito estudado em qualquer outro lugar do mundo, também não sei. Mas é um autor que, volta e meia, eu leio algumas coisas dele, e é muito interessante. Depois, o Bowlby, que foi os estudos do Bowlby sobre apego, foi importantíssimo na questão do estabelecimento dos direitos das crianças feito pela ONU. Foi contribuições dos estudos dele. Então, ele vai trabalhar com a questão do apego, né, desde dos animais, dos outros animais, né, que não o animal homem, e até os seres humanos, e mostrando a importância, né, desde o nascimento até a morte, a questão do apego. E tudo isso, eu acho que são temas que a gente tem que pensar em todos os sentidos, da criança, do velho, no hospital, nos pacientes psiquiátricos que ficam em hospitais. Quer dizer, como nós precisamos do contato humano, precisamos do outro. E foram psicanalistas que estudaram temas sociais, outros temas, usando a própria contribuição da psicanálise, e com isso também contribuindo para a psicanálise. A Cibele quer falar. Por favor, Cibele Brandão. Eu quero cumprimentar a iniciativa que vocês organizaram. Acho excelente a gente poder se reunir e conversar assim livremente com pessoas como a Gleda e o Cláudio. Então, eu queria comentar assim, a observação na mudança do acesso à formação, né? Quando eu iniciei a formação psicanalítica em São Paulo, no final da década de 80, nós tínhamos 8 analistas de data na sociedade e esperávamos, às vezes, 3, 4 anos para poder começar a análise didática, e viajávamos, como todos os colegas aqui de Rio Preto, de Araçatuba, em média 1.000 quilômetros por semana, né? Ficar 2 dias lá. E hoje a gente comenta isso com os jovens, eles acham jurássico, entende? Assim, que é isso, né? Não vejo a disponibilidade deles para poder fazer algo dessa forma. E a pandemia acentuou, né? Porque paramos e, mesmo terminando a formação, a gente acabava continuando, porque ia assumindo outras coisas por lá.
Mas o que eu gostaria de ouvir, assim, a opinião de vocês, então, saímos dessa condição, né, de uma coisa mais sacrificada e, de repente, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente começa a ver que tem São Paulo, tem Ribeirão Preto, Campinas, Rio Preto, quem sabe futuramente Marília. Então, a situação muda, cada 200, 300 quilômetros tem uma sociedade. E eu fiquei com vontade de saber como é que vocês veem isso, né? Eu posso começar. Primeiro, eu queria só Isso foi ridículo, primeiro. dizer uma coisa a respeito do que a Gleda falou. Temos muitas coisas em comum, mas eu não sabia que tu também gostava do Erik Erikson, que para mim é um dos analistas mais estimulantes. E além das coisas que tu citaste, ele tem aquele livro sobre o ciclo da vida humana, as 8 idades. Sim. Eu e uma colega escrevemos com um grupo de colegas um livro que se chama O Ciclo da Vida Humana, uma perspectiva psicodinâmica, que é usado em muitas universidades, eu acho, do Brasil, e se baseia muito no Erikson. E eu tive ainda o prazer de assistir à conferência do Erikson sobre isso, num ano tão distante que ninguém era nascido, 1979, que ele deu essa conferência, e a ilustração foi um tapete enorme feito pela esposa dele, em que ela ia misturando as cores das várias idades, de forma que a gente via um jogo de cores e podia acompanhar desde a infância até a velhice, a morte, todas as etapas. E isso me levou, inclusive, a escrever alguns trabalhos sobre a transferência, que é diferente com analistas e com pacientes em etapas diferentes do ciclo da vida humana. Não é a mesma coisa se analisar com um homem ou com uma mulher, com um jovem ou com um velho, com alguém da meia-idade, e assim por diante. Só esse adendo que eu... Foi descoberto. A outra questão da Cibele, eu penso que essa é uma das funções do Comitê de Novos Grupos. Exatamente. A Gleda participou intensamente disso também, e participa. Desenvolver novos grupos para permitir que as pessoas possam fazer formações sem precisar fazer o que vocês fizeram, de viajar milhares de quilômetros todas as semanas, criando núcleos psicanalíticos, grupos, depois sociedades provisórias e depois sociedades componentes. Já há várias ao longo do Brasil. E a outra coisa que eu acho que já havia, a minha sociedade se modificou no sentido de concentrar em 2 dias todos os seminários, foram criadas as análises concentradas ou condensadas, mas eu acho que o caminho é a criação de novos grupos em várias áreas do território de cada país. Agora, como se vai utilizar a análise à distância? Se tu quer saber a minha opinião pessoal, eu acho que a análise à distância deveria ser utilizada, nem que fosse num sistema híbrido, porque algum tipo de contato pessoal também é necessário. Por exemplo, o ILAP, que faz a formação em países em que a IPA não está presente, faz análise e supervisões à distância, mas 30% tem que ser presencial. Não sei se ainda era. Mas eu acho que isso aqui vai estar sendo discutido. Não sei o que vai ser decidido, mas se eu fosse dar a minha opinião, ou se, já que tu me perguntasse se eu estou dando, a minha experiência com a análise à distância nesses últimos 2 anos é uma experiência muito positiva. Eu não quero dizer que é melhor, nem que é pior. Ela é diferente, mas é possível fazer análise, há transferência, há sonhos, há associações, há toda uma construção, e agora está havendo o retorno progressivo aos consultórios, mas que houve análise, para mim, houve. E eu acho que nós não podemos perder essa experiência, que foi
E como diz um filósofo francês, o Paul Droit é uma experiência individual e planetária, porque em todos os lugares do mundo os analistas tiveram que fazer isso. Sim. Bom, Cibele, posso falar sobre a pergunta da Cibele? Pode. Cibele, eu sou até suspeita, porque eu sou uma defensora imensa de que os grupos ou os núcleos, né, possam se desenvolver e vir a se tornar uma sociedade. Eu penso que não só pela própria identidade do próprio grupo, né, daquele grupo de pessoas, eu não estou falando grupo como grupo de estudos ainda, mas daquele grupo de pessoas numa determinada região, e eu posso dizer isso porque eu vivi isso, né? Aqui eu estou desde a pré-história da minha sociedade, né? Eu estou desde a pré-história. Então, eu lembro como a gente ansiava por conseguir ter uma formação psicanalítica aqui. Foi uma coisa dificílima, trabalhosíssima, e que valeu muito a pena, né? Imagina, vocês ainda estavam no mesmo estado, a gente está no centro-oeste do Brasil, né? Que as distâncias são muito grandes, as coisas são muito difíceis, e numa época em que tudo era muito mais difícil também, né? Tinha menos oferta de voos, estradas piores e por aí vai. Então, eu sou uma grande defensora disso. Eu acho que onde tiver um grupo de pessoas interessadas e com condições, eu acredito que deva-se ter um incentivo e o apoio da IPA, como a IPA faz, por meio do International New Groups, para vir a formar uma instituição, né? Nós vivemos num país continental. É muito difícil as coisas ficarem concentradas só Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília. Tem que ter outras possibilidades, né? E agora, por exemplo, a sociedade brasileira do Rio de Janeiro, né? Que tem um contato com os países africanos de língua portuguesa. Como que as pessoas vão vir para o Brasil ou para Portugal para fazer formação? Né? Então, é importante ter formas de chegar, porque tem pessoas interessadas, tem muitas pessoas interessadas na psicanálise, que gostariam de poder fazer formação. Então, isso tem que ser realmente muito incentivado. Bom, infelizmente, pelo andar do horário, nós vamos ter que interromper. Eu quero agradecer você, Cláudio, pela sua presença, por todas as suas colaborações, por você também, Gleda, que foi muito esclarecedor, e estamos fechando o semestre, né, com chave de ouro, com a presença de vocês dois, viu? Quero agradecer a presença de todos que ficaram conosco até esse horário. Tá? O ano que vem teremos outros projetos dentro do Conselho Profissional. Um abraço, bom final de ano para vocês. Obrigada, muito obrigada. Também quero despedir e agradecer a todos vocês, gente. A você também, Cibele, pela presença. Obrigada a todos.